Bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade, e que esse mês está sendo apresentado nas terras cearenses, né? Com muita honra aqui, com muita alegria. E hoje mais um episódio para vocês. Mais um episódio aqui no nosso estúdio luxuoso aqui. E nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é a medicina. Então, a relação entre a medicina e a filosofia tomista, o que será que a gente pode aportar sobre isso? Fique conosco e vai descobrir. Então, aqui com muita alegria estamos recebendo aqui o Dr. Felipe Aguiar para o nosso podcast. Ele que tem um tema muito importante para tratar com a gente sobre a questão de saúde, virtude, não é, Diácono? O doutor Felipe, ele é host, né, de um podcast Saúde com Virtude. Saúde com Virtude. Inclusive, se você não conhece, pode pesquisar também, tem episódios fantásticos, inclusive, que nossos padres já gravaram. Então, tema muito interessante. O pessoal pode se perguntar, né? Poxa, mas podcast de filosofia tomista, de teologia, por que não chamaram um médico, um doutor? Ele não vai nos explicar que não é uma coisa alheia, né? Imagino eu, depois só me corrija, mas o médico, ele quer o bem do seu paciente, né? Ele quer curar alguma enfermidade do seu paciente, e muitas vezes os médicos vão descobrir que para isso, para realizar bem essa tarefa, não basta, às vezes, o que ele aprendeu ali na faculdade, que remédio que ele vai passar e tudo. Muitas vezes é necessário outros conhecimentos de outras searas. Estou errado, estou certo, doutor? Por favor, nos corrija aqui. Está certíssimo. É muito interessante porque esse tema, como nós dizíamos antes, né, conversando aqui nos bastidores, não foi um tema que surgiu artificialmente ou com uma forçação de barra, né? Ele veio por uma necessidade assim, muito vital, pessoal e da nossa família, porque nesse esforço de viver uma vida católica, de nos aprofundar no conhecimento da doutrina da Igreja, estudando aqui Santo Tomás, nós conseguimos perceber assim, a distância que nós estamos no entendimento do que é o ser humano, do que é uma vida humana boa, até, eu digo, o desafio da normalidade, né? Que é ser um ser humano normal. Normal não no sentido estatístico, mas normal no sentido, digamos assim, qual era o projeto original, né? O que seria aquilo que nós deveríamos estar realmente vivendo no nosso cotidiano. E isso foi nos inquietando, né? Foi me inquietando, porque eu via, à medida que eu ia entendendo cada vez mais essa concepção do ser humano, a gente vai ficando maravilhado de ver como aquilo é realmente uma coisa palpável e verificável na nossa vida íntima, na nossa vida cotidiana, mas na nossa vida profissional, não. Então, eu fui ensinado na faculdade a tratar da pessoa considerando que ela é um ser puramente material, como uma máquina que eu posso fragmentar em pequenos pedaços. Então, em cada um vai cuidar de um pedacinho. Isso, do ponto de vista técnico, gerou muitas possibilidades de tratamento. Então, hoje eu tenho especialista, por exemplo, tem um traumatologista que é especialista em joelho. Ele só trata de joelho. Já chegou ao ponto, por exemplo, tem cirurgião plástico hoje no mundo que é especialista na mão direita. Meu Deus. Ele só opera mãos direitas das pessoas. E está tudo bem que existam essas pessoas que sabem resolver problemas cada vez mais específicos, mas um grande prejuízo que nós sofremos com isso foi perder a visão integral do homem. E a vocação do médico, né, com esse homem integral. Exato. Então, eu sou clínico, eu trabalho com a pessoa como um todo. Isso. Então, eu me deparei com as situações. Bom, eu sou um médico, como é que eu tenho que, em primeiro lugar, saber o que é um ser humano. A que se destina um ser humano. O que é uma vida humana normal. Para conseguir restituir isso para as pessoas, né? E muitas vezes também no consultório, a gente vê que o sofrimento, ele nunca está restrito a um âmbito específico do corpo. Então, sei lá, você está com a dor no estômago.
aquilo nunca é só porque você está com um problema no estômago. Nesse órgão específico, né? Sempre tem Existe a dor no estômago que está relacionada a um hábito de vida, que está relacionada à maneira como você está encarando os seus problemas, que está relacionada à maneira como você se coloca no mundo. Então, tudo isso aí está lá nesta realidade, né? Então, hoje a gente está num pacto de mediocridade, então, porque é mais fácil para mim dizer, tá, é uma gastrite, toma aqui o omeprazol, vai para casa, próximo. Isso. Para o paciente é mais fácil, opa, isso aqui que eu tenho é só tomar omeprazol, vai ficar bom. Também. Né? Eu não tenho que corrigir minha alimentação, meus hábitos de vida, rever meus relacionamentos, rever o valor que eu estou dando a cada bem, porque isso está me estressando. É uma solução fácil para todos, mas é uma solução que não satisfaz nem o médico e nem o paciente, no final das contas. Né? Ou seja, até no âmbito científico, né, o médico é um cientista, né, uma ciência particular. A gente, nos nossos cursos, né, na nossa plataforma do Centro Tomista, principalmente no curso de Introdução à Filosofia, a gente dá nome aos bois. Né? Então, vamos lá, uma coisa é a ciência particular, outra coisa é a ciência filosófica. Por mais que o objeto das duas, às vezes, toque, por exemplo, o objeto da medicina é o homem, como você falou, preciso conhecer quem é o homem, etc. Mas o objeto da antropologia filosófica também, a filosofia do homem também estuda o homem. Só que quem que sabe quem é o homem? Né? O médico tem que responder essa pergunta. Ou melhor, ele tem que tratar o homem. Mas para ele tratar o homem, ele tem que saber quem é o homem, o que é o homem. E isso não é objeto propriamente da medicina, mas é objeto da medicina filosófica, né? Seria da cura filosófica. As razões últimas. É o último porquê. Você está perguntando por quê? Porque chega uma hora que extrapola o âmbito científico experimental. O que o Dr. Felipe explicou até agora é no âmbito experimental mesmo, ele já observa que é necessário uma visão, um cuidado integral do homem para que ele seja curado fisicamente, ponto. Só que aí podemos ir ainda mais além, né? Para eu responder esses últimos porquês, o que é o homem? O senhor teve que estudar filosofia, o senhor aprendeu Santo Tomás, isso teve influência depois para o senhor na clínica? O Santo Tomás foi um divisor de águas, assim, porque ele é muito concreto, né? Muito profundo naquilo que é a nossa experiência real, concreta, cotidiana. Então, quando você vê aqui o Tratado sobre o Homem, na Suma Teológica, é possível se constatar isso na prática, na nossa vida, e é muito, muito oportuno constatar isso na vida dos pacientes. E aí fica muito claro o gap que nós temos hoje de entendimento entre o que realmente é o homem e o que a definição operacional que nós usamos na prática médica cotidiana. Mas é muito interessante porque, por exemplo, na faculdade, o currículo já mudou muito. Né? Eu, esse ano, completo 20 anos de formado, e na minha época, a gente tinha uma sequência. A gente primeiro estudava tudo que era normal. Então, fazia 2 anos estudando anatomia, histologia, embriologia, fisiologia. Então, estudava tudo como estava funcionando normal. Depois, a gente passava mais 2 anos, 2 anos e meio, estudando tudo que podia dar errado. E como diagnosticar aquilo. Né? Aí entrava as especialidades. Aí eu começava a estudar desde como fazer o exame clínico do paciente, como interpretar os exames, até os tratamentos das especialidades. Então, eu ia estudar cardiologia, cirurgia, ginecologia, etc. E no final da faculdade, a gente aplicava tudo aquilo. A gente ia para frente do paciente, de fato, junto com o professor, junto com o residente, para aplicar tudo aquilo que a gente tinha estudado e ver como é que aquilo funcionava na prática real. Então, hoje nós temos 2 problemas. Primeiro, porque esse modelo ele já ficou muito abandonado ao longo do tempo. Então, já se perdeu essa noção de que, olha, para você corrigir um problema, você primeiro precisa saber o que é o normal daquilo. Né? E o que eu já recebi foi muito deficitário. Porque eu recebi um normal, eu falei aqui de várias disciplinas que eu cursei que tratam do corpo. Isso. Mas o ser humano não é só o corpo. Isso. Né? E o que foi que eu estudei de antropologia filosófica na faculdade? Nada. Foi que eu estudei de psicologia tomista, não sabia nem que sequer que existia Santo Tomás na época. Que foi que eu estudei sobre as realidades superiores do homem, a finalidade do homem, nada também. Então a gente já sai da faculdade com essa visão
degenerada, digamos assim, do homem, né? Diminuída. Diminuído. O ser humano Diminuído. como uma máquina Uhum. e eu como um mecânico que vou lá consertar as peças que eventualmente derem problema. Uhum. E hoje a gente vê assim uma onda de sofrimento enorme. Eu hoje não consigo mais dissociar uma coisa da outra, então Uhum. eu vejo uma pessoa com determinado sintoma e aí eu vou me aprofundar na vida da pessoa, vou precisar entender quem é aquela pessoa. Uhum. Como é que hoje na minha prática clínica eu vou buscar desde a concepção da pessoa, como é que estava a vida dos seus pais na época que você foi concebido, como é que foi a gestação da sua mãe, como é que foi a sua primeira infância, eu preciso até que ela pergunte para os pais como é que foi essa história toda. Uhum. Como é que foi sua infância? Como é que estão seus hábitos de vida? Entender quem é essa pessoa e nessa conversa a gente vai entendendo os valores da pessoa, onde é que ela põe o seu coração de fato na vida cotidiana. E ali salta aos olhos muitas vezes assim, olha, você tem um problema físico, mas a origem desse seu problema não é física. Uhum. A origem do seu problema é porque você tem uma desordem na sua vida, você tem uma desordem que você está carregando desde a sua infância, você tem uma questão, às vezes, até espiritual, porque essa desordem toda ele leva a não ter um relacionamento saudável com Deus, que aí é outro tabu, né? Porque aí hoje você fica assim, não, mas essa questão da religião é uma coisa relativa, cada um tem a sua, uma coisa de âmbito privado. Não, pessoal, assim, olha, se todas tivessem o mesmo valor, se todas tivessem o mesmo peso, tanto faria, se tanto fizesse, nenhuma daria valor nenhum, de fato. Né? Porque seria simplesmente uma questão de satisfazer uma preferência pessoal. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que você é católico e não isso ou aquilo? Eu digo, olha, porque a religião católica é a religião da verdade. É onde está a verdade. Ela foi fundada pela própria verdade encarnada. Né? Então, e assim, bom, não dá para encarar a pessoa só um pedaço, eu tenho que tratar da pessoa, que afinal quem adoece é o homem, né? A pessoa. Não é o dedo, nem a cabeça, nem o coração. E nem só a mente, né? Também é outra grande área aí que é fruto dessa fragmentação. Hoje um sofrimento emocional, eu diria assim, pandêmico, de fato, né? Porque a maioria das pessoas hoje está com um distúrbio emocional de algum grau, de algum tipo. Estresse, depressão, ansiedade, pânico, transtorno de déficit de atenção. Isso é uma coisa que hoje é até difícil você encontrar, até brincadeira, assim. Às vezes a gente sente com as pessoas, né, um grupo de pessoas aleatórios, você disser que assim, olha, não, eu não estou com nenhum transtorno desse, eu não estou tomando medicação psicotrópica, não estou precisando fazer terapia nesse momento, estou bem, estou tranquilo. O pessoal já te olha assim, né? Senhor. Ih, tá em negação. Entendeu? Pô, coitado, ele não sabe ainda. Ou então, assim, não, tá mentindo. Né? Tá mentindo. Deixa eu ver na tua bolsa aí que deve ter um Rivotril escondido aí. O novo normal é não ser normal, né? Padre, eu vou anotar essa frase. Eu vou anotar essa frase. Eu falo assim, é difícil achar uma pessoa normal. O tal do novo normal é não ser normal. Né? Um dia eu até atendendo uma pessoa na parte da direção espiritual, engraçado, uma pessoa jovem ainda, e a pessoa não tinha nada, assim, não tinha um trauma, não tinha um... Falei, você não tem nada, não? Até eu achei estranho, falei, mas você não tem nada, não? Porque não acha fácil, né? Já é... Me chamou a atenção o Dr. Felipe falando... Imagina, gente, a gente vê um médico falando que se preocupa com a parte espiritual do paciente. Ou seja, parece algo alheio, né? Parece que você está extrapolando a sua competência, mas não é. Ou seja, não é uma teologia de consultório que você está fazendo. Você está fazendo o seu papel, você é como médico, curando a pessoa, né? Eu lembro uma vez na universidade, e tinha uma moça que estava fazendo psicologia, né? E era uma universidade católica. E ela fazendo psicologia, e eu fui sugerir, né? A gente conversando sobre vários assuntos assim, e eu falei, nossa, você conhece a psicologia tomista? E até indiquei o livro do nosso amigo, né? O doutor Echavarria. Eu falei, leia, é muito bom, ele tem várias palestras na internet também, fantástico. Ela estava próximo da época de fazer a monografia, o TCC, né, de curso, término. E ela falou, não posso. Eu falei,
como assim não pode? Ela falou, não, se eu cito, se eu cito Santo Tomás aqui, vão desclassificar meu trabalho. Eu falei, como assim? Ela, não, porque vão falar que é colocar a religião numa coisa científica. Eu falei, não, eu não estou falando para você botar nenhum dogma da religião católica. Para você colocar um autor, um grande psicólogo, que a história da filosofia nos legou, que foi Santo Tomás de Aquino, que explicou a psique, a alma, de modo perfeito, né? Que é uma coisa que Aristóteles, 400 anos antes da revelação cristã, já tinha muito claro, que era essa questão das potências da alma, o homem integral, o que ele é. Eu preciso dessa resposta para fazer a minha ciência. Como que eu vou tratar do homem se eu não sei o que é o homem? E essa resposta que me dá a filosofia, não é necessariamente a teologia. Sim, a teologia vai me ajudar, porque Deus também revela as coisas que a gente, filosoficamente, só saberia com muito erro, com muito tempo, etc. Mas o que eu quero dizer é, somente no âmbito da ciência, como o senhor mesmo disse, isso pode ajudar demais na medicina, no direito, na engenharia, em vários âmbitos, que a gente tem visto isso na prática, né? A gente ensinando filosofia tomista para tanta gente, a gente vê depois os frutos, né? Por exemplo, de um médico tomista. Eu acho fantástico isso que o senhor falou. E é muito interessante porque, assim, eu fiquei muito tempo nesse tabu, ainda preso nesse tabu, sabe? Porque eu sou católico, eu tenho essa visão, eu estou enxergando isso, essa realidade na pessoa que eu estou tratando, mas como é que eu trago isso para dentro do consultório? Como é que eu vou falar disso com a pessoa? Será que eu devo, não devo? Até que um dia, né, por graça mesmo, a gente recebe essas iluminações de Deus, assim, olha, não é a verdade que você está vendo? É isso. Você tem que agir sobre a verdade que você está vendo. Você tem que ter fidelidade em primeiro lugar, essa verdade que está à sua frente, né? E aí a gente começa a quebrar esses tabus aí, né? Porque é muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam na sinuca de bico quando a gente identifica essa armadilha, porque a pessoa diz assim, olha, você não pode colocar a religião dentro da sua prática clínica. Eu digo, mas você não disse que eu tenho que respeitar todas as religiões e considerar todas assim como igualmente válidas? Aí a pessoa tem que admitir que assim, você tem que respeitar, mas longe daqui. Mas aí não é bem respeito, né? Você não está bem respeitando. É igual aquela frase clássica do relativista. Não, tudo é relativo. Tá, mas essa frase é relativa? Aí a pessoa tem uma quase convulsão na sua frente, assim. Sim. Ou lhe bate ou sai correndo. Normalmente a tendência é para a primeira opção, né? Ou seja, não existe campo neutro, né? Não existe neutralidade nesse assunto. Não tem. Essa decisão de ser neutro já é uma decisão filosófica ou religiosa, seja o que for. Não tem como fugir da verdade. Você percebeu que unindo o conhecimento já que o senhor tinha da medicina, né? Bem estudado aí, com os outros conhecimentos, igual filosóficos, aí, psicológicos, aí se eu ver a diferença no resultado, né, igual que você falou, que vem analisando a pessoa por inteira, né? Porque é isso que o pessoal não entende, que o ser humano, ele é um todo, né? Ele não é igual o carro ele não é um todo propriamente, porque você tira as peças ali, cada um tem sua vida própria. O ser humano é um todo informado aí para a alma. Aí você viu que o tratar ele de modo integral dá mais resultado, né? Eu diria, padre, até que a única maneira de dar resultado, de fato. Olha só. Né? Porque quando a gente trata pelas consequências, eu acabo tratando sintomas. Então, eu encubro um problema que está ali, e às vezes a pessoa continua alimentando aquilo que levou àquele problema, que agora está encoberto, e aquilo vai levar a outros problemas depois, posteriormente para ela, que naquele primeiro momento ela não sabe. Me causa uma preocupação gigantesca as pessoas estarem se submetendo a isso, e depois o problema que ela vai passar a ter, ela não vai conseguir vincular àquilo que ela, entre aspas, tratou antes. Vou dar um exemplo assim, bem concreto e bem corriqueiro hoje, né? O pessoal está todo mundo agora tomando medicação para perder peso. Sim. E aí, recentemente, uma amiga estava comentando de uma pessoa da família dela que tinha perdido uma quantidade de peso, assim, enorme, num período muito curto de tempo. Perdeu 20 quilos em 2 meses, foi uma coisa assim. E aí, eu hoje, como eu estudo a medicina como um todo, né,
Eu estudo muito hoje uma abordagem da medicina, que é a medicina funcional, que tenta procurar as causas das doenças, não só tratar pelas consequências dali em diante, mas tentar cavar as causas que levaram a toda aquela desordem. Na hora que ela me falou aquilo, eu pensei, mas ela foi perder o peso e a saúde foi junto. Olha só. Porque se a pessoa perde essa quantidade de peso toda, com certeza foi uma quantidade gigantesca de músculo. Para conseguir ganhar esse músculo de volta, isso para falar uma consequência bem simples, porque tem uma série de outras consequências para essa perda de peso rápida, mas que não ficam evidentes para a pessoa. A pessoa está vendo que está mais magra, todo mundo elogia, aparentemente está tudo bem. A pressão dela até melhorou, né? De repente a glicemia melhorou também, está tudo bem. Só que eu sei que por dentro dela aquilo ali está causando uma verdadeira revolução negativa. Para recuperar aquilo, ela vai levar anos, se conseguir recuperar esse negócio. E o que foi que levou ela a precisar daquele medicamento? Bom, tem uma série de hábitos de vida que precisavam corrigir, mas como ela fez uso da medicação e corrigiu sem precisar fazer toda essa reforma de vida, aqueles hábitos continuam lá. Aí vai engordar de novo. Pode ser. O pior é se ela não engordar. Porque se ela não engordar, ela vai continuar com um hábito ruim. Por exemplo, aí agora já vinculando com as virtudes, né? A pessoa tem um problema com a temperança. Isso. E aí essa temperança está desordenando a vida íntima dela também. Isso mesmo. Porque a gula está alimentando a luxúria. Isso mesmo. Só que essa gula não está mais gerando uma consequência física para ela, porque eu bloqueei artificialmente essa consequência. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem, né? Mas na alma dela não tá, porque o vício continua sendo alimentado. Exatamente. Aí eu vejo, a pessoa me fala isso hoje, eu vejo no flash, assim, na mesma hora eu vejo, daqui a tanto tempo essa pessoa vai começar a ter esse outro problema do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, ela deve estar com problema aqui. E aí, por consequência, a vida espiritual dela fica uma bagunça, porque como é que a pessoa está fisicamente desordenada, a pessoa está moralmente desordenada, ela vai conseguir fazer, cultivar a vida interior, né? Que é a minha preocupação última. Até meu diretor espiritual, ele, quando eu comecei a falar dessas coisas, ele ficou preocupado, assim, mas você não pode fazer direção espiritual no consultório, não, que é uma desordem. Eu digo, não, pai, não se preocupe não, porque eu estou querendo só que a pessoa esteja apta a receber a direção e conseguir seguir os conselhos da direção. Né? Mas como é que é a sua chave do quinto mandamento? Quando o senhor tiver que recorrer extremamente... Porque eu teve com uma paciente que é católica, né? Católica realmente sincera, estava querendo fazer a coisa mesmo. E eu tinha que dar uma série eu tive que reordenar a vida dela familiar, porque ela estava com desordem lá, com a distribuição do tempo dela, ela não estava dando atenção suficiente para a família, e isso estava causando um adoecimento para ela. Só que ela estava percebendo isso. E aquilo que ela estava dedicando tempo parecia ser uma coisa muito boa. E era uma coisa boa, só que era uma coisa que não era dentro da ordem da vida. Ela estava invertendo os bens. Né? Era um bem também que ela estava fazendo, mas era um bem que deveria estar subordinado ao bem da família dela. E aí eu digo, olha, a senhora vai ter que corrigir isso aqui. Aí eu digo, olha, a senhora pergunta lá ao padre, se o padre disser que eu estou errado, aí o padre está certo, eu estou errado mesmo. Mas se ele confirmar, aí a senhora vai ter que seguir, porque eu disse, olha, eu estou dizendo isso aqui para a senhora tem que fazer essa mudança aqui na sua rotina para cuidar mais da sua família. E é ordem médica. Ordem médica, só desobedecer é pecado contra o quinto mandamento. Isso. Não é conselho. É ordem médica. Conselho a senhora pode seguir ou não seguir. Eu estou deixando claro que é uma ordem médica. Tá? E aí, aí eu conferi com os padres depois, né? Para as pessoas não tinham falado besteira. Mas convenceu o paciente. Mas convenci. E aí isso é um exemplo prático, né? De como essa concepção da pessoa real e integral é o único meio. Porque se eu não tivesse feito essa intervenção, a fonte do adoecimento dela ia continuar, e é um ciclo vicioso, porque ela estava adoecendo, aí com o adoecimento ela não conseguia cuidar bem da família, e não cuidando bem da família ela estava com essa desordem também fazia ela ficar mais doente, e aí eu tive que tratar das duas coisas. Eu pedi os exames, passei as mudanças na alimentação, nos hábitos de vida, suplementações, medicamento, etc. Mas eu tive que ajudá-la a corrigir
a ordem da vida também, para ela ficar bem. Né? Olha que interessante, o senhor está falando sobre... Estava pensando aqui, né? Que esse integral do ser humano, né? Que tem que tratar o homem no todo, né? Igual no caso, aí você teve que organizar até a família dela. Então, né? Seria muito mais fácil o remedinho aqui, né? Mas não vai adiantar. Né? Mas uma coisa interessante que aconteceu, ao menos comigo pessoalmente, mas muitos de nós padres, mais ou menos comigo pessoalmente, é que no nosso caso é o contrário. O que o senhor aprendeu o que o senhor não aprendeu na faculdade, eu aprendi no seminário, né? Mas o que o senhor aprende, eu não aprendi. E vim aprender depois. Então, uma coisa interessante, aprendi, por exemplo, um dos que eu aprendi isso, começou com o padre Antônio, com essa questão dos temperamentos e outras coisas, ele foi puxando isso aí, a gente foi aprendendo. E depois melhorou ainda com o Dr. Saulo Barbosa, na questão, ele que é psiquiatra. Então, algumas palestras que eu assisti dele, assim, aí me abriu os olhos para uma realidade que eu não tinha muito em conta, que às vezes nós padres também não temos em conta porque a gente não aprende isso, mas que hoje até com a mídia essas coisas têm ajudado. Mas, por exemplo, eu já tive caso de uma pessoa, eu atendendo na direção, e a pessoa, a questão familiar dela bem, questão econômica muito bem, religiosa excelente, entende? E a pessoa falou que não conseguia ser feliz. Aí eu falei, mas aí complicou minha vida. Aí complicou minha vida, porque a pessoa ter dinheiro e não ser feliz é normal. Aí a gente está acostumado, né? Que o dinheiro realmente sozinho não dá felicidade, não. Ajuda algumas coisas, mas sozinho não. Mas aí, por ter aprendido algumas coisas com o Dr. Saulo, e essa pessoa até foi indicada a fazer uma consulta com ele, aí ele, a primeira coisa que pediu foi exames dela. Os exames, como você falou, pediu uma bateria. Antes de consultar, a pessoa pediu uma bateria de exames. E analisou os exames, quando foi atendê-lo, disse assim, sabe por que você está triste? Muito simples aqui, ó. Vitamina B12 sua está lá embaixo, vitamina tal está lá embaixo, seu coisa tal está lá, e ferro, não sei o que lá. Entende? Graças a Deus que eu... orgânica, né? Orgânica. Graças a Deus que eu, como padre, eu fui muito honesto. Porque o que seria o normal? Eu pegar, rezar mais, você não está com fé em Deus. Entende? Você fala, você está triste, você não está com fé em Deus. Tanta gente que não tem nada, você tem, está triste? Não, você não... Ainda ia dar Ainda ia chamar, é até pecado essa tristeza aí, né? É o pecado essa tristeza sua, entende? Essa tristeza sua é pecado, é injusto, Deus está te abençoando tanto, você está triste, ia ficar pior ainda, a pessoa. E a pessoa é uma pessoa que faz direção espiritual, que tem uma vida muito ordenada, muito boa. Mas o normal seria o quê? Você colocar mais medicamento espiritual, entende? Não, tá rezando um texto? Dobra 2, tá 3. Jejum, um dia a mais. Eu vou matar a mulher. Então, mas olha que interessante. Então, para mim, me acrescentou muito. Então, engraçado que eu tenho até o pedido de exame do doutor. Se alguém vier me falar se é a mesma coisa, fala, faz esse exame para mim lá. Mas como que é interessante de tratar a pessoa integralmente falando, tanto do ponto de vista o médico tratando o material ver o espiritual, o completo. E a gente também, né? Porque tem o outro lado de cá também, para não... Senão são dois extremos, né? Um materialista e o outro fideísta. E não chega no meio. O Padre Fuentes, lá no livro que ele ensina a direção espiritual e tudo, toca nesse assunto, né? Fala que o diretor tem que ter... A gente não tem que ser médico. Não tem que ser médico, psiquiatra, psicólogo, todas as ciências ao mesmo tempo, mas temos que saber pelo menos o básico de tudo, porque o problema é o homem integral. Porque o básico é a antropologia, né? Isso. É você entender o que é o homem. O que é o... Nós não vamos, nenhum de nós, individualmente, resolver todos os problemas de todas as pessoas. Mas é preciso entender que aquela pessoa é um ser uno, porém complexo, né? Tem muitas realidades que se interagem dentro de si. Mas eu estava falando aí desse seu exemplo. Então aí, se o senhor não tivesse tido essa visão, o senhor poderia prescrever para ela
um aumento de regime aí de orações que ia fazer que ela ficasse mais triste, porque Mais ela já não triste. estava dando conta do que ela estava fazendo, porque ela tinha um problema biológico. Se ela tivesse ido num psiquiatra que não tivesse também essa visão, Aham. ele teria prescrito talvez uma antidepressiva mais para ela, que ia fazer ela ficar pior ainda, porque essas Nossa. medicações, elas têm uma série de efeitos na saúde intestinal, aí tu tá tomando antidepressiva, aí altera a flora intestinal, com a flora intestinal comprometida, ela não consegue absorver as vitaminas que precisava da melhor maneira. Uhum. Aí aquela deficiência que o senhor falou ia piorar. Nossa. Daqui a pouco ela tá pior ainda. Nossa. Então você vê, isso aí é a razão eu diria, sem medo de errar, da maior parte dos problemas de saúde das pessoas hoje é causado por isso. Aham. Pela falta de uma visão integral de unidade da pessoa e a falta de procurar as causas raízes desses sofrimentos. Aham. Entendendo a pessoa como ser integral, né? Então, eu posso identificar que, por exemplo, olha, conseguir arrumar aqui a vida da pessoa, os hábitos de vida, etc., mas a pessoa precisa de direção espiritual, certo? Você precisa procurar um padre, você precisa se confessar, você precisa dos sacramentos. Isso aqui é fundamental. O senhor pode identificar isso na direção espiritual. Né? Olha, você precisa consultar um médico, porque esse sintoma aqui pode ser uma coisa de base orgânica que você está... E uma outra coisa que é muito interessante, que eu pensei, lembrei também quando o senhor estava falando sobre isso, é que eu provoco muitas pessoas também no consultório, no sentido de elas procurarem as razões últimas porque elas precisam se cuidar. Você está, sei lá, você está com uma fadiga, com dor de cabeça, um problema intestinal, aí a pessoa vai me procurar. Aí ela diz, bom, eu preciso ficar bom. Eu pergunto, mas você quer ficar bom por quê? Qual é a razão para que você quer ficar bem? Então, eu vou fazendo essa provocação por duas razões. Primeiro, a coisa mais prática, porque para corrigir os hábitos de vida, eu preciso que a pessoa tenha uma mínima noção de finalidade, né? E uma finalidade concreta, real para ela. Né? E a segunda, considerando que eu tenho que tratar da pessoa de maneira integral, isso aqui para mim é um eixo fundamental. Eu preciso entender quais são as minhas finalidades, tanto a finalidade última, como a minha finalidade particular. Né? Quais são os meus deveres, o que é que vai realmente me fazer viver uma vida normal, a minha vida, né? Como é que é a minha vida ser normal? E eu preciso provocar isso até o ponto de a pessoa conseguir enxergar que esse fim não está dentro dela. Porque, sei lá, a pessoa está sentindo uma dor, não vou sentir uma dor, não quero mais sentir essa dor porque eu quero me sentir bem. Aí eu pergunto, mas por que você quer sentir bem? Até ela entender que, assim, olha, você tem que entender que a sua finalidade, seu fim particular, né, como a gente falaria filosoficamente, ou a sua vocação, ela é uma coisa concreta, está aí na sua frente e está fora de você. Não é a sua satisfação, o seu bem-estar só. Isso, eu chego a essa pergunta, né? Você quer ter bem-estar por quê? Para que você quer ter bem-estar? E isso tem sido muito transformador, assim, né? Porque, claro que tem pessoas que o ser humano é livre, então tem pessoas que não querem chegar ao último por que não. Doutor, tem uma dúvida mesmo, assim, que me surgiu, talvez até um pouquinho polêmica, mas me surgiu assim, o senhor comentou, né? Por que o senhor segue a Igreja Católica? Porque é a verdade, né? E essa verdade, ela tem que guiar toda a hierarquia de bens que nós temos, né? A medicina, assim como em todas as outras profissões, né? Nós, por exemplo, no seminário, a gente estuda bastante bioética, né? A moral da Igreja é aplicada a várias questões médicas, inclusive, que vai entrar aí. Como que o senhor lida com essa questão? Vamos supor que tem algum médico assistindo a gente também. A Igreja se pronunciou sobre diversas coisas, né, a respeito da moralidade, procedimentos que se pode fazer, procedimentos que não se pode, que a pessoa católica não pode submeter, por exemplo. Como que o médico faz, o médico católico, para não fazer esse diabinho, anjinho, um de cada lado, assim, para ele não ter que se dividir a consciência? Como que o médico católico pode atuar catolicamente nesse meio, assim, na experiência do senhor? Olha, na minha experiência, são duas coisas. Primeiro, uma coisa que é inegociável é eu me manter fiel aos princípios da Igreja, que são os princípios da realidade. Né? Então,
Então, isso é uma coisa que não pode ser negociada. Se tem uma coisa que está indo contra isso, eu tenho que me postar contra também. Pronto. Né? E a segunda coisa é a gente ter clareza e chamar as pessoas à consideração da realidade da coisa. Vou dar um exemplo que eu já passei, né? Nesses anos todos de formado, eu trabalhei muitos anos com cuidados paliativos, que é uma área de atuação na medicina hoje que lida com pacientes graves, que estão com doenças muito avançadas, que normalmente estão fora de possibilidade de cura. Então, o que de melhor nós podemos fazer por essas pessoas é mantê-las confortáveis, não sentir dor, não sentir desconforto, dar todo o amparo do ponto de vista emocional, familiar, espiritual. Inclusive, essa experiência para mim foi transformadora, tanto do ponto de vista profissional, porque foi uma das coisas que me abriu os horizontes para esse âmbito integral do ser humano, quanto do ponto de vista pessoal, que me colocou numa necessidade de meditar aquilo que a igreja sempre propôs, os novíssimos, né? Uhum. E aí eu vi que a morte de perto, né? Uhum. Tive que encarar essa realidade de maneira assim, muito concreta. E aí, dentro desse universo, se discute muito os limites, né? O que é que a gente pode fazer quando a pessoa está ali no final da vida. Então, no cuidado paliativo é uma coisa muito pacífica, que ninguém pode alterar o momento da morte de ninguém. Isso. A pessoa vai ter um momento que o corpo não aguenta mais aquele processo de doença. Já se viu que, tecnicamente, não tem possibilidade de você fazer nada para reverter aquele processo, e muitas vezes, quando se tenta fazer inadequadamente, a pessoa sofre mais e morre antes do que deveria. Então, isso é uma coisa que é para ser conhecimento de todos os médicos, está inclusive no Código de Ética Médica novo. Então, isso é uma coisa pacífica, mas pessoas dotadas de uma antropologia degenerada, vai falar uma palavra bem forte, porém real, consideram que, mas aí se a pessoa está sofrendo, por que a gente não mata? A pessoa não fala assim, né? A pessoa fala eutanásia, e agora tem uma nova versão, light, que é morte medicamente assistida. É um outro nome para homicídio. O próprio nome eutanásia, né? Euthanatos, a boa morte. A boa morte é não morrer, né? Boa morte que você vai lá e mata a pessoa. Bom, né? Pro outro. O outro é bom, né? Então. E aí, num desses grupos aí de profissionais do Brasil todo, estava em pauta alguma questão aí o senhor falou de coisa polêmica, eu vou juntar duas polêmicas agora, porque estava em questão a questão do aborto. Isso. Estava em alguma discussão dessas do Supremo aí, que de vez em quando vão nessa onda, né? Estratégia pé na porta. E eu coloquei no grupo de cuidados paliativos, pessoal, o negócio é o seguinte, vocês entendem que a discussão sobre aborto e a discussão sobre a eutanásia são a mesma discussão, porque é o mesmo princípio que vai se aplicar em um e outro. Se você é contra a eutanásia, você tem que, por coerência de premissa, ser contra o aborto também. E aí o pessoal ficou pau da vida. E não tem nada a ver, e você está querendo polemizar. Não, eu estou trazendo a realidade. Vocês têm raiva da realidade, e o problema é com a realidade, não é comigo. Eu estou só dizendo, mas vou provar. Vamos lá, quando é que uma pessoa é pessoa? Me digam aí quando é que uma pessoa é pessoa. E depois você me disser quando a pessoa é pessoa, quando é que eu posso matar uma pessoa inocente? Essas são as duas perguntas para responder essas duas situações. Quando é que me é lícito matar inocente? É lícito em alguma situação? E aí, pessoal, metade fica em silêncio, a outra metade fica zangada, assim, normalmente. Eu não sei o que passa, às vezes, talvez, na cabeça das pessoas, não só de médico, mas de qualquer pessoa. Tem essa tentação de fazer uma dicotomia, assim, como que uma coisa, até um erro antropológico isso, dividir o conceito de indivíduo e de pessoa. É como se eu, enquanto católico, né, porque tem muitos profissionais que se dizem católicos, às vezes vão até na missa, professam a fé publicamente, mas nos seus princípios profissionais, às vezes, acabam agindo contra a fé. Aí, talvez para justificar essa ação, ele faz essa neurose, né? Inventa uma outra realidade na cabeça dele e fala, não, eu, enquanto profissional, atuo de determinada maneira, mas enquanto católico, atuo de outra. Isso filosoficamente é possível e... É aquela filosofia de botequim, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Os políticos às vezes fazem muito isso, né? Isso. Fala assim, ó, eu pessoalmente sou contra o aborto, mas como eu sou tal cargo aqui, eu tenho que não sei o quê, né? Mas, doutor, uma coisa que eu queria perguntar para o senhor também, se eu pudesse ajudar o pessoal de casa aí, eu vejo que faz muita diferença, sobre a importância, por exemplo, de uma boa alimentação, qual a importância para essa vida saudável integral. Porque eu vejo isso até entre os católicos mesmo, que reza, que não sei o quê. Eu já tenho chamado a atenção, às vezes, na direção espiritual disso. Que eu falo assim, olha, tá bom, você está cumprindo direitinho aqui, tá rezando terço, reza com o Frei Gilson, acorda cedo, tá virtuosa, tá com muita virtude, né? Tudo certinho aqui. Mas, olha, você não está cuidando da sua parte, do seu corpo, da sua parte... Né? Porque aí você vê que a pessoa está doente, da sua parte física. A pessoa está... Porque às vezes o próprio familiar me fala. Padre, fala com meu pai para ele fazer exercício. Padre, fala com a minha mãe para ela fazer exames. Ela não quer fazer exames, eu não sei o quê. Aí as pessoas me falam, a família me fala. Ou até o pai com relação à filha, etc. E eu tenho falado isso. Falo, olha, você não pode ficar só nessa vida assim, sedentária desse jeito, porque atrapalha, é um todo, né? E o que o senhor poderia se dar de ensinar para as pessoas que nos estão assistindo, inclusive, né, as pessoas aí... Esse é um podcast, né, católico, então muitas pessoas católicas que vivem uma vida de santidade. Mas nessa parte, né, corpo e alma, na dica do corpo, o que o senhor pode explicar aí de modo simples, mas assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Um checklist para check-in. ajudar o pessoal. Tem um checklist. Um checklist. Eu sempre falo para as pessoas, assim, no consultório, a gente faz 7 pilares para a saúde. Fica fácil a pessoa entender. Olha, aí eu quero aprender. Você precisa corrigir. De graça aqui, de graça para vocês a consulta aqui com o Sr. Felipe. Online de graça. Isso realmente é uma coisa que eu falo para os meus pacientes no consultório. Eu preciso educar a pessoa para que a pessoa consiga produzir saúde em si. Né? Eu digo, olha, primeiro você precisa corrigir a sua alimentação. Aí eu vou dar toda a orientação de, olha, você não pode comer o que não é comida. Nossa, doutor, mas isso é uma coisa muito óbvia, né? Preciso falar desde o óbvio. Isso aqui não é comida, não é sendo comida, você não come. Se for comida de verdade, você come. Eu vou te explicar como é que você vai comer da melhor maneira. Mas você precisa corrigir a alimentação. Precisa corrigir os seus hábitos de atividade física, que não é só exercício, é movimentação. Nosso corpo foi feito para o movimento. Você tem que estar se movimentando durante o dia. Hoje, como a nossa vida tende a ser muito sedentária, você precisa praticar atividade física para que o seu corpo fique bem, né? Então, você precisa corrigir os seus hábitos de sono. Então, não é só dormir tantas horas por noite. Você tem que dormir a quantidade suficiente de horas. Você tem que ter qualidade nesse sono. Você tem que ter regularidade, que é normalmente quando o pessoal já começa a ficar inquieto quando eu vou falar de regularidade. Você tem que dormir e acordar todo dia na mesma hora. Aí a pessoa já pensa assim, mas como assim? E o final de semana? O final de semana é dia também, é todo dia, todo dia. Entra na semana. Claro, se você tiver uma exceção, tem um evento extraordinário de vida, eu tenho que ficar lembrando para a pessoa, exceção é exceção, regra é regra. Isso é regra. Quando a pessoa não quer seguir a regra, a pessoa evoca a exceção. Em sua defesa. Então, tem que corrigir a alimentação, atividade física, sono, e aqui entra sono e repouso, de maneira geral, e o respeito aos ciclos naturais do nosso corpo. O controle do estresse, e aí aqui entra toda a gestão das emoções, estresse, ansiedade, como é que você está reagindo às coisas que lhe acontecem. Isso tudo precisa ser pensado, meditado, tratado. Em quinto lugar, o que eu chamo de gestão da carga tóxica. Isso tem até muitas analogias também, porque a gente está o tempo todo exposto a coisas que podem nos intoxicar. E é impossível não estar. Mesmo se nós estivéssemos vivendo num mundo em que desse toda a atenção para isso, sempre há alguma exposição. No nosso mundo atual, essa exposição ela é invencível. Porém, ela é gerenciável. Então, você tem que diminuir o máximo possível.
Não é porque você está se expondo, por exemplo, à poluição, que você não vai dar atenção a se expor, por exemplo, a um ar fresco, a um ar puro, a se expor à luz natural do sol, a ter cuidado com a água que você está bebendo, ter cuidado a não ficar usando produtos que vão lhe intoxicar. Então, tem toda uma orientação com relação a isso, você tem que fazer. A dica prática é, tente evitar o máximo possível de colocar veneno para dentro de você ou em cima de você. Aham. Né? Em quinto lugar, o cultivo dos relacionamentos. Isso faz parte da saúde. Aham, olha só. Isso já vem da antropologia também, né? Uhum. Pessoa é um ser de relação. Então, sendo um ser de relação, se não estiver havendo relações, ou se essas relações estiverem disfuncionais, a pessoa está doente. Aham. E, finalmente, o cultivo da vida interior e da espiritualidade. Também faz parte da saúde, não dá para dissociar. Aham. Então, olha, você precisa ter isso. Não adianta nada, eu estou me alimentando tudo bonitinho, estou fazendo tudo que o senhor mandou com relação à alimentação, estou tomando suplementos, fitoterapia, estou praticando atividade física do jeitinho que o senhor mandou, estou dormindo do jeito que o senhor mandou, estou gerenciando aqui minhas emoções, estou cuidando dos meus relacionamentos, né, cortei os venenos todos, está tudo bem. Só não rezo. Eu só não tenho, só que eu não acredito em Deus, eu não rezo, não cultivo vida interior, para mim nada disso. Assim, meu filho, aí volta a minha pergunta, você está fazendo todas as outras coisas para quê? Porque o meu objetivo não é que você fique saudável para ficar saudável. Aí entra naquele ponto, né? Volta para o começo, eu digo, olha, você tem que ficar saudável para algo, para realizar algo na sua vida, para que a sua vida seja plena, não só do ponto de vista físico. Tem que ter um sentido para a vida. Tem que ter um sentido. Isso está no começo e está no final, porque para eu conseguir que ela cumpra todas essas etapas aqui, ela precisa ter essa noção de finalidade, mas a finalidade também é a razão de ser de todo esse cuidado aqui. Né? Exatamente. Então, são essas 7 coisas. Então, resumindo, checklist. Alimentação, atividade física, sono, controle do estresse, das emoções, a carga tóxica, as emoções e a vida interior. Perdão, os relacionamentos e a vida interior. É isso aí que precisa cuidar. É muito interessante, porque é isso, as pessoas elas acham que fazendo só uma coisa resolve tudo, né? Que é tudo coisa mágica, né? Só... Por exemplo, o senhor como médico, tem alguns médicos que já me falam isso. Uma pessoa religiosa, aquela senhorinha muito piedosa, até na cura de algum tratamento responde melhor, não responde? O senhor tem essa experiência já? Tem muita essa experiência, sim, em vários âmbitos, inclusive, padre. Né? Primeiro que essa pessoa, normalmente, se você for perguntar para um médico cético, ele vai dizer que essa pessoa ela se cura mais porque ela tem hábitos de vida mais regrados, porque ela é mais obediente às recomendações médicas, e aí tudo dá melhor para ela. Na prática, o que a gente vê é que a ordem de vida dessa pessoa já torna mais fácil o restauro das funções fisiológicas dela. Né? Existem estudos, inclusive, mostrando o benefício, inclusive, de uma pessoa rezar por outra, sem que esta pessoa que está recebendo as orações tenha notícia de que está recebendo, e ela melhora. Melhora mais do que a outra que não está recebendo oração. Tem estudo científico disso? Tem estudo sobre isso. Caraca! Tem estudo científico, entendeu? Então, você bota aqui um grupo de pessoas rezando, vocês vão rezar pelos pacientes fulano, beltrano e cicrano, que estão lá na UTI e pronto. E aí eu fico vendo lá como é que estão os resultados, e as pessoas que estão recebendo oração, elas melhoram mais do que as outras que não receberam. Olha só. Aí como é que explica? Assim, do ponto de vista material, você não tem como explicar, porque a pessoa não foi feito placebo, porque a pessoa não está sabendo isso que está acontecendo, né? Mas a gente tendo o entendimento do ponto de vista qual é a realidade mesmo, a gente entende o que está acontecendo ali, né? Então, essa pessoa também, a oração, ela tem uma eficácia, de fato. Né? Tem que ver uma experiência que eu tenho muito como padre, assim, que é muito interessante, são tantos experimentos, como se diz, que é muito interessante.
a questão a unção dos enfermos, Ah, é. entende? Aí Que é sim. assim, é muito interessante a experiência que eu tenho de assim, a pessoa tá lá, dá a unção dos enfermos e já ter caso assim de eu dar a unção dos enfermos assim e falar, nossa, última vez que eu vejo essa pessoa, de tão mal que ela estava, né? E quando vê do nada, fulana teve alta. Mas é muito assim, muitos casos, sabe? E também o contrário. Tem um caso muito interessante, assim, mas muito, esse é muito mesmo, que uma paroquiana na época trabalhava doméstica numa casa, né? Funcionária assim. E aí, o que acontece? A mãe da patroa dela estava internada em estado terminal, esse que o senhor falou do paliativo aí, né? De que já a pessoa já não tem o que fazer, né? E aí, o que acontece? Essa senhora não morria. Aí a médica foi e falou assim com a filha dela: aqui, deixa eu te perguntar, vocês têm fé, alguma coisa assim, alguma religião? Ah, sim, somos católicos, aí ela é católica. Você não tem como chamar um padre aqui, não? Porque eu não estou entendendo por que a sua mãe não termina, entende? Porque não tinha explicação médica, Tava científica para nada. esperando, né? Não tinha explicação. Aí, a que trabalha na casa dela me conhece, foi e falou, é paroquiana minha, falou, padre, você não pode vir dar a unção aqui na minha patroa, não, porque a médica falou isso com ela, que tinha que ir um padre lá. Eu falei, ó, justo eu tô indo aí, que é no centro de São Paulo, justo eu tinha que ir lá, no centro. Eu falei, não, eu tô indo, me passa direitinho os dados, eu vou ir. Fui, daí eu conversei com a filha, tudo um pouco, dei unção dos enfermos na senhora, a gente dá absolvição, dá unção, nesse caso também indulgência plenária, tem já o fórmula, converso com a pessoa, porque eu sempre tenho para mim que a pessoa está escutando. Põe assim, não, essa pessoa pode estar me escutando. Explico ao padre, está aqui, vim para isso, viu? Está acontecendo isso. Pede perdão a Deus pelos seus pecados. Tem todo um passo a passo aí também. Mas olha que interessante esse caso. Fiz isso. Saí daí, almocei, peguei o metrô para voltar para Suzano. Aí a cidade de São Paulo estava indo para Suzano. Antes de chegar em Suzano, ainda no trem aí, já recebo a mensagem dessa paroquiana aí. Padre, a filha dela pediu para agradecer muito, não sei o quê, se eu ter ido lá, e ela acabou de falecer. A senhora faleceu antes de eu chegar em casa. Olha que interessante. Tava só esperando receber o sacramento. Mas são muitos casos assim, sabe? Muitos que eu vejo assim. Não, e eu reitero isso aí, padre, porque eu vejo, também vi muitos casos desse tipo aí na minha experiência clínica também no hospital, né? Eu atendo muito paciente no hospital, paciente grave, desde pacientes que vão em internação mais simples até pacientes muito graves, assim, até o final da vida, muitas vezes, né? E já aconteceu o caso assim, eu lembro que teve um caso muito marcante que o paciente estava muito, muito grave, e aí tinha uma filha que morava aqui em Fortaleza, foi lá ficar com ele, e eu tinha certeza que ele não chegaria no dia seguinte. Mas tinha uma filha que morava em Belo Horizonte, na época, isso foi há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, pelo menos. E ela não estava conseguindo voo para vir. A gente ligou para ela, avisou, olha, seu pai está muito grave, se você quiser se despedir, está aqui em momentos finais, você tem que vir logo. E ela não conseguia de jeito nenhum e não tinha como eu mantê-lo mais, assim. E eu tinha certeza, do ponto de vista médico, que no dia seguinte eu não estaria mais lá. Aí fui para casa, assim, triste, né? Puxa vida, né? Infelizmente a filha não vai conseguir ver o pai nesse momento final. Aí chegou no dia seguinte, o paciente estava lá. Eu disse, mas que coisa, né? Aí vamos seguir aqui cuidando dele. Aí falei com a irmã que estava lá, cadê sua irmã? O doutor só conseguiu, era tipo assim, isso começou da sexta para o sábado e ela só conseguiu passagem para vir na quarta-feira. Eu digo, meu pai, ela não vai conseguir nem estar aqui na hora final, nem antes, nem na hora final, nem no enterro, nem no velório, nem nada. Ele vai vir para a missa de sétimo dia. Mas, enfim, né? Ele ia chegar, ia vivenciar o luto, ia ainda conseguir ter essa interação com a família, estar aqui talvez na missa de sétimo dia. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Nossa. Eu já tinha, né? Na época eu já era também
católico, eu disse, Uhum. tô entendendo o que está acontecendo aqui. Pronto, aí ela chegou, finalmente ela chegou, ele estava lá ainda. Aí ela chegou para visitá-lo, chegou do aeroporto, foi direto para o hospital, visitou. 2 horas depois ele faleceu. Olha. E esse foi um caso emblemático, assim, mas se Uhum. for listar os casos Claro. aqui, a gente fica É. uma hora aqui falando desse tipo de situação, né? Então, para as pessoas entenderem, assim, que essa realidade, né, Espiritual, tem algo a mais aí. Né? do ponto de vista integral, Uhum. esses relacionamentos, aí aquela visão ampliada, né? Hoje estávamos assistindo uma aula no Congresso Tomista, que o padre falava do relacionamento com os outros, consigo e com Deus, Uhum. do ser humano, né? Esses relacionamentos eles são realidades concretas, são realidades, diria assim, quase palpáveis, né? Não são coisas acessórias na vida. Então, isso tem consequência, né? Isso, como é uma realidade concreta, pode estar indo bem, pode estar ordenado, pode estar normal, Uhum. e pode estar anormal, pode estar doente também. E se não trata disso aqui, a pessoa toda fica doente, né? E só para não perder aqui a lembrança, também uma coisa muito interessante, ainda nesse âmbito dos relacionamentos, é assim, que a gente percebe quando a pessoa está muito grave. Isso para mim foi uma surpresa quando eu percebi isso na prática, porque eu imaginava assim, olha, tem um paciente aqui que tem um relacionamento muito ruim com a família. Distratou a mulher, separou, abandonou os filhos, a vida toda brigando com todo mundo, tá todo mundo brigado na família. Então, quando eu ligar para essa família e dizer, olha, seu pai está muito grave, infelizmente ele tem pouco tempo de vida, etc. Eu imagino que a pessoa vai dizer assim, deixa ele ir, já vai tarde, né? Passou a vida brigando, me abandonou e etc. Não quer saber dele, não. E a situação contrária, no quarto ao lado, aquela mãe de família dedicada, que se sacrificou pelos filhos, viveu a vida toda ali junto dos filhos, os filhos foram todos morar perto da mãe para poder manter o relacionamento cotidiano, e todo domingo todo mundo se reúne, todo dia todo mundo se fala, e, enfim, aquele relacionamento bem próximo. Eu imagino o contrário, vou ligar para essa pessoa e, não, pelo amor de Deus, a gente não aceita, isso não pode acontecer. Na prática, é o exato oposto. A pessoa que cultivou os bons relacionamentos, o que acontece? Os filhos, eles entendem aquilo, mas a preocupação deles está no bem-estar dela. Sim. Então, sim. doutor, a gente está sofrendo muito, mas a gente quer o que seja melhor para ela. Sim. O que é melhor para ela? Eles aceitam. Tem essa serenidade, né? Apesar de um sofrimento muito grande, mas é um tipo de sofrimento diferente. É diferente. É um sofrimento, diria, normal. Uhum. Né? Enquanto o outro, que estava com o relacionamento todo bagunçado, parece que quando chega na situação, a família diz, não pode morrer de jeito nenhum. Como tem coisa para resolver ainda. O senhor tem que dar um jeito aí dele ficar bem, dele ficar bom, dele se recuperar, mas não tem jeito mais de recuperar. Infelizmente, a doença está na situação que não é que eu não tenha disponível aqui, é que não existe no planeta o que fazer para ele se recuperar dessa doença. O que a gente pode fazer é vocês ficar no lado dele, a pessoa não aceita. Olha só. Entendeu? Então, porque relacionamento patológico, né? Relacionamento doente. E aí fica a última observação, que a conclusão disso aqui, que eu dizia para minha esposa na época que eu constatei isso na prática, e ela ficava muito impressionada, assim, que eu disse, olha, essa ideia que a gente tem às vezes no imaginário, que a pessoa vai chegar no final da vida, aí, agora eu estou doente, agora eu vou me corrigir, eu vou chamar as pessoas, pedir perdão, vou me relacionar bem, vou me converter, e não acontece isso não. Não. 99% das vezes, a minha conclusão é a pessoa morre como viveu. Isso dizia Santo Afonso Maria de Ligório, nas Meditações sobre a Morte. Se morre do jeito que se vive. Pois é. Doutor, aproveitando o senhor aqui, infelizmente nosso tempo já está esgotando, mas eu queria aproveitar só uma coisa que nós conversamos outro dia, para ajudar as pessoas em casa a ter mais consciência. A questão do, igual você falou, alimento que seja alimento, né? A questão dos alimentos, aquilo que o senhor me falou de um biscoito aí, do componente, que tem na fórmula ali, sabe? Aquilo que
Sim, Só sim. explicar isso. Sim, Isso é um caso bem interessante para muito mostrar interessante. como é preciso que a pessoa esteja mordendo a realidade para Aham, ficar bem de saúde. E até uma questão de responsabilidade com as crianças, né? sim. Porque foi o caso de eu dar uma aula numa escola em que eu levava uma marca de biscoito Uhum. e eu peguei a embalagem do biscoito e mostrei. Olha, vocês estão vendo que tem esse ingrediente, vou dizer o nome do ingrediente, chama pirofosfato ácido de sódio. Uhum. Você pode pesquisar no Google aí, tá? Porque eu fiz esse exercício mesmo. Olha, tem uma determinada marca de biscoito que é muito famosa aqui e que as crianças levam para comer no lanche, que comem em casa, etc. Tem essa substância aqui, pirofosfato ácido de sódio. Vocês estão vendo, está no ingrediente aqui, né? Certo. Vamos abrir aqui no Google, bota o nome dessa substância, vai abrir aqui os resultados. Eu vou abrir aqui a ficha de segurança que o fabricante dessa substância passa para os seus funcionários. O cara que está lá na fábrica do pirofosfato, está manipulando a substância. Aí o chefe dele diz assim, ó, tá aqui a ficha de segurança. Se acontecer algum acidente com essa substância, é isso que você tem que fazer. Tá lá. É uma ficha enorme, né, com várias possibilidades. Olha, se acontecer isso, você faz aquilo, etc. Mas o que eu chamei mais atenção foi o seguinte, olha, se você tiver ingestão acidental, aí o que ele dizia lá, se houver ingestão acidental, você vai ver o seguinte, se a vítima estiver consciente, você dê 2 copos de água ou de leite, induza o vômito e vai imediatamente ao hospital procurar assistência médica. Eu disse, pessoal, se nós lermos isso aqui, se eu lhe colocar qualquer substância e ler isso aqui para você, e eu lhe perguntar, isso aqui você acha que é 1, alimento, 2, medicamento, 3, um veneno, Então, você vai apostar em qual? Todo mundo, veneno. Eu estou mostrando para você que isso aqui está dentro do biscoito. Que você está dando para seu filho. Tem veneno no seu biscoito. Não sou eu que estou... Não é uma conclusão minha, eu estou mostrando para você. Quem produz que está falando. Se você der conclusão, para ficar mais claro ainda, se você ficar dando isso aqui, seu filho vai ficar doente. Depois dessa, eu vou Olha até só. fazer um exame de consciência. Ainda bem que eu sou de Minas, sou da roça, eu gosto da broinha de É fubá. queijo com doce de leite. Queijo com doce de leite, tudo de verdade. Eu fiz um experimento aqui recentemente. Isso, eu queria falar do ainda. experimento. Vai acabar Quantos amanhã. dias já está? Uma semana. Uma semana? Peguei o biscoito. Era de Aham. outra marca aí, mas uma marca mais famosa do que essa que eu falei. Que a minha esposa me proibiu de falar as marcas para ninguém ficar... Pra não ter processo. porque pode- O experimento eu vi, Tô eu sou podendo enfrentar, testemunha né? ocular do experimento. Eu coloquei o biscoito num pires Aham. e deixei exposto na varanda. Ali, para Pra varanda ver de se- casa, né? Se Uma algum casa, bicho não vai se é, arriscar. não é varanda de apartamento não, pessoal, é varanda de casa. Então passa gato, casa passarinho, tem Tem barata, árvores aqui. mosca. E uma semana depois, como está o biscoito? Intacto. Intacto. Meu Deus. Do mesmo jeito que eu deixei E o há uma semana. hambúrguer? O hambúrguer é um cheeseburger de uma marca bem famosa aí. É um O cheeseburger é batata frita. Eu A vi. batata frita está intacta. Tá intacto, eu vi. O cheeseburger por fora está intacto. Aí, se você abrir, tem uma das faces da carne que está com um pouco de bolor. Um pouco, né? Um pouco de Eu bolor. vi. O bolor o fungo tá Mas nenhum bicho lutando pra comeu. viver Não ali. está sendo E nenhum comido. bicho comeu. Não. Nem nenhum bicho. gambá, nem rato, nem... Rapaz. Tá ali o experimento, eu vi. Uma Ele semana. mostrou. Uma semana. Depois você olha lá. Aí até Você que é pegou- mais a geração mais Z, né? Que é mais novinho. Dá uma olhada. Não vou nem ver que é pra Dá uma consciência não olhada. pesar. Nos bastidores eu coloco, eu digo para vocês a marca do negócio. Aí todo mundo deduz, né, pessoal? Você já Já sabe. deduziu. Você já sabe, qual é a marca, você já sabe. E Fantástico. aí no Instagram eu coloquei assim, olha, isso aqui tá uma semana e não Nossa. estraga. O que é que você acha que vai acontecer dentro do seu corpo se você jogar isso aqui para dentro de você? Imagina. O trabalho que o nosso corpo tem com isso depois para dar fim nisso, né, coitado? Quando consegue, porque aí o seu corpo vê aquele negócio entrando assim, mas o que é isso aqui? O que é isso? Você não foi criado para se relacionar com o troço daquele ali. É incrível uma formiga não comer. Nem É barata, nem incrível. formiga. O Rapaz. passarinho chegou perto, olhou e foi embora. Você falou que tentou até tirar uma foto direitinho, mas Eu botei umas frutinhas do lado, aí ele veio, comeu a fruta, foi embora. sentou no biscoito. Não identificou Sentou, outro comeu a alimento. fruta e foi embora.
isso aí. Aí você vê Muito que, assim, bom. que esse ordenamento é realmente uma coisa Olha que, que incrível. no ser humano, ele tem que ser voluntário, né? Nós temos que querer morder a realidade. Fantástico. Doutor, muito obrigado Muito obrigado mesmo. mesmo pela Um presença. podcast muito produtivo, creio que vai ajudar muitas pessoas, né? Já está nos ajudando, né, senhor Diabo? Muito bom, gente. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Também pesquise o Dr. Felipe nas redes sociais também, acompanha o trabalho que ele faz também com o podcast Saúde com Virtude, né, para ter muito mais acesso a todos esses temas que a gente está tratando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, que Deus abençoe. Até a próxima, hein? Deus Nos vemos. abençoe.